Sejam bem-vindos ao Seja Novo, primeiro programa de 2026. Então, vamos começar diferente. Será um novo formato, o nosso canal será bem diferente esse ano. Não terá apenas podcast, terá muitos vlogs, terá muitas aulas, terá muitas mensagens de impacto para vocês. E para iniciar esse primeiro podcast do Seja Novo, olha, acho que não poderia ser diferente. Tinha que ser uma pessoa de peso. Uma pessoa que está fazendo parte da Anômalo hoje e com certeza impactou muito nós aqui dentro já, com tanta sabedoria e com, olha, toda a certeza, uma certeza absoluta que tenho e vai impactar você também. Seja bem-vindo, Diego. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Alisson? Obrigado, né? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse início de 2026. Obrigado pelo convite. Obrigado a você e obrigado a todo o time da Anômalo. Vamos fazer desse podcast uma oportunidade incrível de impactar pessoas. Com toda certeza, Diego. Diego, e para a gente iniciar já, 2026 está iniciando e sempre tem as promessas, né? De um ano diferente. Diego, qual que é a virada de chave? Aonde as pessoas que estão assistindo a gente podem detectar uma virada de chave para ser um ano diferente? Legal. Essa pergunta de impacto, logo para começar. E primeiramente é importante dizer que virar o ano, não necessariamente só na virada do ano que nós precisamos mudar os nossos comportamentos, mas a qualquer momento. Qualquer momento. E eu diria para esse 2026, para você, para quem está nos assistindo, que um dos principais princípios mais importantes para você mudar na sua mentalidade, que automaticamente vai trazer essa mudança comportamental, é você sair do vitimismo. E dentro do vitimismo, aquela sensação de estagnação, de que você é inferior aos outros, de que os seus sonhos nunca poderão ser atingidos, de que você não é capaz de atingir as suas metas. Então, sair desse posicionamento de vítima e se colocar realmente como um protagonista. Entender qual é o seu real poder dentro da sua vida, estabelecer um norte, aquilo que você quer, então, para 2026. O que eu quero de mais importante conquistar? E colocar no papel sem filtro. Sem filtro de, vou conseguir, não vou conseguir. Coloca no papel. Porque colocar no papel, com uma data, já te coloca em vantagem competitiva, porque te traz clareza do que você realmente quer para o teu ano. E aí, sabendo do que você quer ter conquistado lá no final de 2026, fica mais fácil voltar aqui no início e traçar um planejamento para chegar lá. É como se fosse a foto do quebra-cabeça, sabe? Você pega um quebra-cabeça, eu não sei você, mas eu tiro todas as peças da caixa e a primeira coisa que eu faço é olhar a foto do quebra-cabeça para ter clareza da imagem, do que eu vou montar ali, para depois voltar e traçar uma estratégia com essas peças para eu conseguir chegar naquela imagem. Então, primeiramente, é importante sair do vitimismo e entrar no protagonismo, papel e caneta na mão, e estabelecer 1, 2 ou até 3 pontos mais importantes do que você quer conquistar no teu 2026, que é a foto do seu quebra-cabeça, deixar essa foto do quebra-cabeça em algum lugar visível, para que você tenha acesso visual todos os dias, e aí voltar aqui para janeiro, para o dia que você for assistir esse podcast, e traçar um planejamento de como, passo a passo, você vai fazer para mexer as suas peças e chegar nessa imagem. Caraca, acho que já valeu o podcast, né? Eu acho que só com essa estratégia já valeu o podcast. Cara, essa foi profunda, tá? Já começou literalmente facilitando o pessoal que vai estar assistindo esse podcast. Essa analogia, ela me impactou muito quando eu escutei pela primeira vez. Faz uns anos já. Veja se faz sentido. A maioria das pessoas fica na posição de vítima, na posição de vitimista, porque não tem clareza de para onde está caminhando. Não sabe o que quer. Não tem poder para criar. Mas eu não sei para onde eu vou. Tem tantos caminhos. Só que para escolher um caminho, eu preciso desescolher todos os outros. E aí, como eu escolho? Eu escolho com base naquilo que vai me autorrealizar. Escolho com base nos meus valores, naquilo que é importante para mim, como indivíduo, como sujeito único nesse planeta, né? E
E aí preciso ter a coragem, que é o segundo ponto, preciso ter a coragem de buscar esse caminho, desescolhendo, né, as outras coisas que vão me desviar do foco. Então, isso te tira da falta de intenção, te tira da alienação, e é aquela sensação mental de estou indo para qualquer lugar que a vida me leva, e te coloca num rumo. Ah, mas eu posso não chegar naquela foto do quebra-cabeça? Sim, mas você está caminhando para. Quem sabe você pode até postergar um pouco essa data para atingir as suas metas, ou antecipar essa data. Porque experiência própria, às vezes que eu coloquei no papel datas para as minhas metas, eu conquistei todas antes. Porque o mundo ele trabalha para te trazer as oportunidades para você conquistar. Então, te tira daquele status mental, status, né, de alienação e te coloca num status mental de foco, concentração e ação naquilo que você está fazendo, porque você sabe que é importante para você. Então você acredita que primeiro você precisa olhar o final, para depois você olhar para dentro? Primeiro entender onde você quer chegar, para depois você olhar para dentro e saber o que você tem que deixar no passado, por exemplo? Olha só, não necessariamente é uma coisa depois a outra. Estou me referindo especificamente a metas. Como a gente geralmente trabalha, como eu conduzo os meus mentorados, por exemplo, no atingimento de metas. Então, a primeira pergunta que eu faço quando a pessoa procura por uma atual, por exemplo, é o que você está buscando. O que você quer. Eita. Quando ele me descreve o que ele quer, automaticamente ele já está me dizendo o objetivo que ele quer. Para que eu, como mentor, possa traçar uma estratégia, sessão a sessão, passo a passo, para a gente poder chegar nesse resultado. Porém, o caminho do autoconhecimento, ele é aberto, ele é livre e ele não tem regras. Então eu posso, nada me impede de começar a me fazer perguntas mais profundas sobre que me levam a um autoconhecimento mais profundo, sem necessariamente estar buscando alguma beta, né? Se bem que agora pensando aqui, respondendo a tua pergunta, a gente sempre pode transformar alguma coisa em meta. Se eu perguntar para você por que você quer se conhecer, você vai me dizer, para eu encontrar um propósito de vida, para eu encontrar um sentido maior para viver. A gente sempre vai ter um porquê embutido nas perguntas que eu me faço ou naquilo que eu faço para buscar esse autoconhecimento. Então eu digo que, de forma explícita ou implícita, o autoconhecimento ele sempre vai estar ligado a um objetivo. Penso que sim. Perfeito. Perfeito mesmo. Respondi. Com toda certeza. E, Diego, mas já começamos já com bastante impacto, já com bastante reflexão. Mas conta pra gente quem é o Diego. Da onde surgiu o Diego? Qual que foi a virada de chave lá atrás que fez o Diego ser quem ele é hoje? Essa é uma pergunta que dá para fazer em 5 podcasts. Eu vou tentar resumir aqui a trajetória do Diego. O Diego é um cara, uma pessoa que é apaixonado por pessoas. Gosto de gente. Gosto de me relacionar e eu gosto de ajudar pessoas. E eu percebi lá atrás, nas primeiras oportunidades que eu tive com a comunicação, com o poder da palavra, que eu poderia fazer isso da minha vida. Quando eu vinha de uma fase extremamente depressiva, com baixa autoestima, lá atrás, na minha adolescência, enfim, eu tive uma fase bem ruim, assim, e de repente eu descobri que a comunicação, que a oratória, que o poder da palavra poderia me colocar num posicionamento mais privilegiado de me autoconhecer, de desenvolver as minhas potencialidades e de poder ajudar pessoas. Então eu comecei lá atrás, já nos 17, 18 anos, dentro da Câmara Júnior, que hoje é JCI. Então tive a oportunidade de me desenvolver dentro da comunicação, da oratória, e de lá para cá eu tive várias oportunidades, né, e fui escolhendo ao longo do caminho esse caminho da comunicação. Então hoje eu me considero um comunicador, né, que usa o poder da palavra para impactar vidas. Como? Por meio de mentorias, palestras e treinamentos, corporativos ou abertos. Então, a minha missão hoje é ser um meio para levar as pessoas para um próximo nível, ser um trampolim, que as pessoas possam utilizar os seus próprios recursos
e chegar no pro seu próximo nível de desenvolvimento. Perfeito. Desbloqueá-las para um próximo nível de desenvolvimento. Perfeito. Você falou da comunicação, e aí nós trabalhamos com pessoas, a gente sabe o quanto a comunicação é difícil, cara. Sim. E aí já vai uma pergunta já forte, tá? Mais uma. Como treinar a mente para a comunicação não ser um bloqueio, não ser um freio e ser um meio? Sensacional pergunta. Veio quente, hein? Veio quente para abrir esse podcast em 2026. Primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar neutralizar a mente. Por quê? Porque naturalmente, se eu não fizer nada, já existe uma vozinha dentro de mim me sabotando. Esses pensamentos sabotadores, esse conteúdo sabotador, que fala que é para eu começar segunda-feira, que eu não vou ser capaz de fazer, que não vai dar certo, enfim, todas as frases sabotadoras que a gente escuta aqui na nossa mente, do nosso crítico interior, é um mecanismo de um sistema mental que vem lá da época das cavernas, né, onde a gente precisava se proteger, sobreviver, caçar, se alimentar e voltar para a caverna para ficar protegido. Então esse sistema reptiliano, esse sistema de sobrevivência e o sistema das emoções, ele ainda está na nossa cabeça. Então só da gente ficar parado, se a gente não fizer nada, esse processo de sobrevivência vai continuar existindo. Ele já existe por si só. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é calar essas vozes da minha cabeça. Entender que essas vozes que dizem que eu não vou conseguir ou que tentam de alguma forma me sabotar é apenas um sistema natural da nossa mente que diz que eu preciso continuar me alimentando e voltando para a caverna. Mas eu sei que eu não estou mais lá na caverna. Estou no hoje, eu sou um adulto e eu tenho todas as condições psicológicas, cognitivas, emocionais de conseguir o que eu quero. O primeiro passo é esse. É tentar calar essas vozes. Como, Diego? Faça um exercício, posso? Como é que você cala as vozes da tua cabeça, as vozes sabotadoras? Existem vários exercícios para isso e a gente vai entrar numa área chamada meditação ou mindfulness. É você trabalhar fundo a tua respiração, trabalhar a tua respiração com propriedade. Então, inspirar com bastante amplitude e deixar e programar a tua mente, levar a tua mente para aquele primeiro local que você tem como ambiente seguro na sua vida, sabe? Aquele espaço, aquele momento, aquele lugar onde quando você está lá, você está completamente seguro, em paz, com a mente vazia, onde nenhum problema te atinge. Todo mundo tem esse espaço seguro, seja na sua casa, na casa de alguém. Então, deixa a tua mente te levar para esse primeiro ambiente seguro e quando você chegar nesse ambiente, congela essa imagem na tua cabeça, deixa ela aí. Você vai perceber que automaticamente você sai do estado de ansiedade ou de preocupação e o teu corpo toma essa paz, essa tranquilidade que esse gatilho mental de segurança está trazendo para você. Então, usar essa fotografia do mundo seguro mentalmente já te coloca em estado neutro das emoções, para que a partir dali você comece a se fazer perguntas e responder essas perguntas sem os filtros da sabotagem, sabe? Porque se você começa a fazer as perguntas de autoconhecimento antes de zerar essas emoções, de chegar num ponto zero das tuas emoções, nesse ponto neutro, provavelmente você vai perder para a sabotagem. Então, toda vez que você começar a perder para a sabotagem, nas próximas vezes você vai falar assim, eu não vou nem começar a me questionar porque eu vou perder. Então, o primeiro ponto, tenta esvaziar a tua mente, se coloca num seguro mentalmente, sente o teu corpo tranquilo e a partir dali busque a ferramenta que você tem à sua disposição para esse autoconhecimento. Seja uma leitura, seja autoquestionamentos, seja um bate-papo com alguém, seja uma mentoria, mas busque dominar ou esvaziar a tua cabeça desses sabotadores antes de partir para o próximo passo. Caraca. Diego, tu me disse alguns pontos ali que foi pegando uns insightzinhos aqui. Eu quero te fazer a próxima pergunta relacionada a isso. Você falou sobre a caverna, sobre um espaço de segurança, depois você falou sobre conversar, sobre a mentoria, que envolve pessoas em tudo isso. Desde lá da caverna, um ambiente seguro. Graças a Deus.
O ambiente, ele ajuda nisso? Completamente. Completamente. Pra você melhorar a sua comunicação, a você se sentir à vontade. O ambiente ajuda muito nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Voltando na minha história lá no início, né, ali naquela mudança de grande de vida que eu tive, foi porque eu tive uma mudança drástica de ambiente. Eu estava em ambientes que me colocavam para baixo, o próprio ambiente escolar mesmo, né, era um ambiente onde eu não me sentia muito bem, até ali o 2º grau. E a partir dali, né, quando eu fui para esse ambiente chamado Câmara Júnior, ou JCI, ali dentro as pessoas elas tinham comportamentos de liderança, né? Então elas começaram a influenciar a minha vida de uma forma extremamente produtiva, potente, começaram a me desafiar em alguns aspectos, e a partir dali eu comecei a utilizar a comunicação e o poder da palavra para impactar pessoas. Então, sem dúvida alguma, a ambiência ela é uma força muito mais potente do que a tua força sozinho. Existe a tua força sozinho, que você pode aplicá-la em qualquer ambiente, mas dependendo do espaço onde você estiver, o que você fizer vai ser amplificado ou vai ser sabotado. Então, o teu ambiente também pode te sabotar, o ambiente externo. Então, eu falei primeiro da sabotagem interna, da mente, mas o teu ambiente externo também pode te sabotar. E esse ambiente pode ser qualquer lugar. Pode ser a própria família, as pessoas com quem você se relaciona todos os dias. Quem são as pessoas com quem você se relaciona, quais são as tuas atividades de lazer, por onde você caminha, quais são os níveis de conversa que você tem, né? E a gente já tá partindo para uma outra estratégia de autodesenvolvimento, que é, dependendo da foto do seu quebra-cabeça, você precisa andar com pessoas que já montaram essa foto. Ou uma foto parecida. Porque elas vão ter as estratégias que você precisa para chegar lá. Não adianta você falar de sonhos, metas e desejos com pessoas que não sonham as mesmas coisas que você ou não têm princípios parecidos com os seus, simplesmente porque elas, não por maldade, mas elas vão querer que você fique próximo, não que você avance. Então, muitas vezes, não por intenções negativas, mas se a ambiência não estiver compatível com a foto do quebra-cabeça, possivelmente você vai desistir de montar a sua foto do quebra-cabeça. E, mais uma vez, vai exigir coragem. Coragem para... Não precisa deixar completamente aquela ambiência, mas saber se relacionar com aquela ambiência. Nessa ambiência aqui, eu não vou contar mais os meus sonhos e projetos. Eu vou contar meus sonhos e projetos e desejos para uma ambiência que possa me ajudar, que possa vibrar por mim, que possa estar comigo, que possa me alavancar para conseguir. Não faz mais sentido pedir bênção para quem nunca fez aquilo que você quer fazer. É forte, é doído, eu sei, mas eu precisei aprender a fazer isso. Fez toda a diferença para mim. Então é a sugestão que eu deixo. Tá. Isso aí foi forte. Vamos falar. vamos bater nessa resposta aí de volta. Vamos. Para você montar o seu quebra-cabeça, você vai fazer seus planos aí 2026, suas metas e tudo mais. O quebra-cabeça facilita a montagem das suas metas se você tiver com pessoas que já tiveram metas parecidas. Tiveram metas parecidas, que já chegaram e montaram essa foto ou uma foto similar, ou que minimamente estão no mesmo caminho. Estão vibrando no mesmo caminho. A comunidade Seja Anômalo é um exemplo, né? Muito legal, inclusive, de ambiente onde as pessoas buscam, têm princípios similares, princípios parecidos, não necessariamente iguais, mas tem um propósito muito parecido, né? Isso de cara foi o que me fez conhecer a Anômalo e ficar na Anômalo. O propósito. A missão maior. Então é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu escolhi ficar, e tenho certeza que é só o início de um relacionamento de muito. Bacana. E isso é muito legal, que você falando isso, começa a surgir vários insights aqui relacionados a 2026 mesmo, sabe? O quanto o ambiente ele pode mudar tudo. E por mais que muitas vezes o propósito é diferente, mas estamos caminhando na mesma direção. Exatamente. Isso é legal. O propósito é diferente, mas os pilares são bem parecidos. Exatamente. Outro ponto importante sobre ambiência
Como é que eu sei se é a ambiência correta para mim, né? Além de ter um propósito parecido, um propósito similar, e você lembra da nossa primeira conversa? Sim. Quando nós falamos sobre a missão de impactar pessoas e cada vez mais pessoas, com responsabilidade, com maturidade, né? E usando o marketing de uma forma muito mais otimizada que aquele marketing tradicional. É se perguntar, quando eu estou nessa ambiência, como eu me sinto? Porque o ideal é que você, dentro da ambiência correta, você consiga falar de você. Você consiga explanar suas vulnerabilidades, seus medos. Partilhar isso com as pessoas. Porque nem todo mundo, né? Ninguém é formado apenas de pontos fortes. Todo mundo possui. Até gravei um story essa semana, dentro do desafio que a gente está participando, falando disso. As pessoas olham muitas vezes o Diego e pensam, nossa, ele não sofre o que eu sofro, ele não tem medo, ou ele não sente insegurança. Claro que sinto. Lógico que sinto, e a cada nível de desenvolvimento, a cada ponto de desbloqueio, vão pintar medos e inseguranças novos. Tem muita coisa na comunicação que eu não fiz ainda. Por exemplo, palestrar em outra língua. Uma meta que eu tenho. Inglês ou espanhol é uma meta que eu tenho que eu não realizei ainda. O que eu preciso para chegar lá? É uma das minhas fotos de quebra-cabeça. Então, o que me deixa inseguro, por exemplo? É o meu primeiro podcast. Ah, você nunca participou de um podcast? Não, era um dos meus sonhos. Era uma das minhas. Eu achava muito legal sempre ver na internet. Você, com 17 anos de experiência, nunca passou por um podcast? E tá tudo bem. Então é muito especial para mim estar aqui passando por essa nova experiência, né? Falando nesse microfone bonito de podcast. Eu sei que vocês vão fazer alguns recortes depois e vão colocar na internet. Então, assim, é claro que minha barriga tá meio geladinha, né? Agora eu tô mais tranquilo já. A mão deu uma transpiradinha, entende? Então, você ainda sente isso? Sim, ainda sinto e quero sentir sempre, porque é sinal de que eu tô buscando desafios novos. A diferença do Diego para uma outra pessoa que de repente está assistindo esse podcast é o tempo de treino. Eu só tenho, de repente, um pouco mais de estratégia e ferramenta, um pouco mais, humildemente falando, de estratégias e ferramentas para controlar esse mecanismo interno, né, de nervosismo e de insegurança. Então, se transformou em algo muito mais natural, porque eu pratico mais isso, mas essa é a única diferença. Cara, que legal. E você falando do desafio, sabe? Olha, o desafio ele vem justamente para quebrar muitas dificuldades de todo mundo que tá ali. A gente a gente selecionou 10 pessoas. Todas as pessoas têm um trabalho muito parecido com o desenvolvimento de pessoas e tudo mais, mas cada desafio diário tem um peso para cada um. Uhum. E isso é o mais legal de tudo. Porque realmente as pessoas que a gente hoje tem uns feedbacks ali do desafio, que faz uma semana, mas já tem um feedback legal. O pessoal, pô, cara, achei que vocês já faziam isso, já era hábito e não sei o quê. Não. Por mais que muitas vezes é o nosso trabalho, mas às vezes a gente sabe muito a teoria, mas vive pouco na prática. Sim. E a gente desenvolver esse hábito não é fácil, cara. Não é fácil. Temos dores, temos dificuldades. É o nosso trabalho. Pô, mas a gente domina marketing. A gente fala muito sobre marketing, sobre desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de autoridade. Mas muitas vezes é aquele ditado, né? Que casa de ferreiro, espeta de pau, sabe? A gente ensina com muita facilidade os outros, mas às vezes dificulta a gente desenvolver a gente mesmo. E é muito legal isso, porque quando você falando da comunicação, você falou, cara, eu sou um comunicador, eu ensino a comunicar, mas também tem minhas dificuldades. Porque realmente, quando a gente olha de fora, o Diego, cara, a autoridade que você é e o trabalho que você vem executando hoje, trabalhando muito para trazer essa mesma autoridade que você tem no presencial para o digital. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E a próxima pergunta vem se encaixando nisso. Líderes. Qual que é a dificuldade hoje dos líderes referente que já têm uma relevância dentro do presencial, do mundo real aqui, mas tem muita dificuldade no digital? No seu ponto de vista, o que falta na comunicação? Que eles têm essa dificuldade de trazer quem eles são no mundo real para o mundo digital. Se você for analisar, são poucas pessoas que conseguem ter essa mesma transparência. Sim. E a minha próxima pergunta é justamente essa. O que você vê que os líderes têm essa certa dificuldade
de sair do mundo real pro digital e trazer essa mesma desenvoltura, sabe? De liderança e tudo mais. O que falta? Entendi. Uma pergunta bem interessante também. Primeiramente, liderar é gerar influência. Perfeito. A gente está num ambiente físico, presencial, nós temos um nível de risco calculado. Quando eu estou num treinamento, por exemplo, eu estou dentro de uma sala com 30 pessoas, 40 pessoas, então eu estou com uma noção de controle maior sobre aquilo. Eu estou me expondo a um risco de um julgamento apenas de 40 pessoas. Perfeito. Primeira coisa, quando eu vou para o digital, a minha mente ela dá uma desesperada porque esse nível de risco ele é infinito. Quando eu abro uma live, por exemplo, por mais que eu, independente do número de seguidores que você tem, o teu potencial de atingimento de pessoas é infinito. Qualquer pessoa pode entrar ali, inclusive sem se apresentar ou com um perfil fake, por exemplo, e hatear você. Escrever qualquer coisa ali. Não que isso vá acontecer, mas atualmente ela tem essa noção de que você está se expondo num ambiente de potencial risco infinito. Então, eu não tenho mais controle sobre isso. Como me posicionar dessa forma? Como driblar, né, esse medo, esse receio? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que do presencial para o digital são dois jogos completamente diferentes. Né? No digital, você tem que desenvolver novas habilidades. Aqui nessa mesa, por exemplo, a gente precisa estar numa posição diferente, trabalhar com um microfone diferente, saber que existe uma câmera aqui para mim, uma câmera aqui para você, então como me posicionar, né? O que eu faço nessa jogada de olhares, quando eu vou gravar um treinamento, sempre que eu me coloco e eu preciso falar para a câmera, como desenvolver essa habilidade de falar para a câmera, porque eu estou falando para uma máquina. Então, como falar para minha cabeça e treinar minha cabeça, que eu estou falando para uma máquina, mas que existem pessoas ali que estão me vendo. Então, são habilidades que levam um tempo para serem desenvolvidas, são novas habilidades. E a maioria das pessoas, líderes, se assusta quando precisa fazer uma gravação e desiste. Né? Ou quando se olha na gravação e não entende por que está se achando tão estranho, ou quando escuta a sua voz saindo limpa do retorno, não entende porque é tão diferente da voz que escuta quando fala. Então, tudo isso eu costumo ensinar para os meus mentorados e dar dicas e sugestões de como eles podem se acostumar com isso. Então, existe um passo a passo, um caminho das pedras aí, das novas competências necessárias também para se posicionar no digital. Cara, muito top. E trazendo um pouquinho pro interno também, que isso eu acho que se encaixa nessa pergunta. Eu tava falando sobre líderes, sobre isso que você acabou de dizer, e trazendo pro domínio de 30, 40 pessoas, que foi o que você disse ali, tô ali. Os líderes. A gente vê hoje a falta de mão de obra, a gente vê muitas empresas reclamando, a maioria dos negócios reclamam disso, falta de capacitação, falta de pessoas e tudo mais. Você acha que falta também a capacitação dentro de empresas da gestão das pessoas, melhorarem a sua comunicação dentro das empresas, para melhorar a gestão, para a introdução de cultura, ter a clareza do seu próprio negócio? Sem dúvida alguma, eu só não acho, como eu tenho certeza, com base na minha experiência, de que todos precisam ser desenvolvidos. Mas é óbvio que os líderes precisam ser mais desenvolvidos. Porque eles estão representando a empresa em posições estratégicas dentro da organização. Então, a comunicação nesses pontos estratégicos, nesses cargos estratégicos de liderança, é fundamental. E eu rodo por diversas empresas de diferentes tamanhos, de diferentes segmentos, e é impressionante como ainda a liderança comete erros básicos, como, por exemplo, não saber a estrutura assertiva de um feedback, de um retorno. Quando você erra, como eu falo para você que você errou e te oriento a fazer de uma outra forma. Eu trabalho muito isso com as lideranças. Existe uma demanda alta das empresas em capacitar e treinar os seus líderes, mas ainda
Precisamos treinar cada vez mais. E até por isso que o meu desejo é de me posicionar mais fortemente no digital, para conseguir ajudar mais pessoas, para conseguir desenvolver mais líderes, né? Porque se no presencial eu também tenho esse nível de risco calculado, eu também tenho esse nível de impacto limitado. Então, no digital, junto com a ajuda de vocês aí, sem dúvida alguma, a gente vai levar ferramentas, estratégias de desenvolvimento para cada vez mais pessoas. Perfeito. Diego, uma pergunta bem direta agora, assim, rápida. Primeira coisa, 2026 iniciando, tudo mais, líderes, empresários, empreendedores. Sua dica, qual seria a primeira coisa que eles deveriam aprender para ter um 2026 diferente? Líderes, empresários. Olhar para dentro. Porque o sucesso profissional, ele é uma consequência do sucesso e da autorrealização pessoal. Explico. Eu vejo, eu presencio e eu sei de histórias de pessoas que acabam avançando muito no sucesso profissional, mas se perdem nesse caminho. Se perdem em que sentido? Deixam de viver a sua vida, deixam de ter momentos de lazer, deixam de destinar tempo importante com a família. Eu teria vários exemplos aqui para citar para você, mas eu vou trazer um só. Uma vez um mentorado chegou para mim, um futuro mentorado, numa primeira sessão, e disse assim: olha, eu preciso da tua ajuda, mas eu não sei que objetivo eu tenho. Eu falei, mas eu preciso ter evidências do que você busca para poder te ajudar. Algumas evidências eu preciso, mas eu não consigo te explicar. E aí eu tive aí a ideia de começar pelo que ele não queria. E aí eu perguntei, o que você não quer então com a mentoria? O que não é o que você busca? Aí nós começamos pelo que ele não queria. E aí chegamos à conclusão que o próximo nível dele, o objetivo dele não era material. Era algo mental, era algo de desbloqueio pessoal. E aí, aprofundando mais os questionamentos, primeira e segunda sessão, ele me deixou claro que ele era um cara que tinha avançado muito, prosperado muito financeiramente, mas que nesse caminho de construção dessa prosperidade material significativa, ele foi deixando os relacionamentos pelo caminho. Então, o relacionamento com a esposa tinha enfraquecido muito, os filhos não o procuravam mais. Então, ele entendeu que o próximo nível dele era resgatar esse relacionamento. Então, se pudesse ter uma dica importantíssima aí para líderes e gestores, é resgate-se no processo de desenvolvimento profissional. Tem que ter você como pessoa ali dentro. Cada ação, cada estratégia que você executa no teu profissional deve representar você enquanto pessoa, os teus valores, aquilo que você acredita, teu propósito, aquilo que você mais tem de importante na sua vida, né? Porque a vida é algo muito efêmero, muito passageiro. Então, fazer algo profissionalmente, ou gerir uma empresa, gerir um negócio, onde você se perde, onde você não vê você, onde você não vê sentido para aquilo que você está fazendo, é muito doloroso. Porque começa a bater um vazio existencial. Começa a bater um vazio e você não sabe por quê, mas na verdade, se você fizer algumas perguntas para si mesmo, você vai ver que você se perdeu no processo. Então, manter você alinhado, né? Equilibrar esses pratos e sim buscar a prosperidade material, mas junto com aquilo que é mais importante para você ali dentro, sua família, seus valores pessoais, seu propósito de vida. Mas eu não tenho um propósito. Então construa um propósito, construa uma missão, para que isso dê mais sentido, dê mais valor, porque senão vai vir um material, vai chegar o carro que você quer, a casa que você quer, a viagem que você quer, mas vai te satisfazer por muito pouco tempo. Daqui a pouquinho você vai estar com esse vazio existencial de novo. Então precisa caminhar, precisa se alinhar, né, pessoalmente e profissionalmente, para as coisas terem sentido. O que é propósito? Eu gosto da tua cara quando eu acabo de responder. É que cada pergunta dessa, né? A gente poderia ficar falando sobre essa pergunta. Com toda certeza. Por horas, né? É muito legal. E é legal que cada resposta a gente entende que é um tapa na cara pra muita gente, né? Tipo, a gente fala, poxa, o quanto isso é impactante, sabe? O quanto é rico isso se você conseguir prestar atenção. Se você der atenção. Exatamente. Isso. Não apenas ouvir. Mergulhar, né? Exato. Tipo, você conseguir escutar com um caderninho na mão. Eu faço isso muito em podcast, tá? E você estar analisando tudo isso e falar, caraca, eu tô errando, tô acertando, estou nesse caminho.
não estou nesse caminho, isso é pra mim, isso não é pra mim. E aí que entra essa pergunta, sabe? O que é propósito? O que é propósito? Sabe que eu já li em alguns livros, busquei definições de alguns autores, mas o propósito para mim é uma missão, uma meta, uma causa, uma bandeira. Estou trazendo vários sinônimos para quem está em casa aí encaixar naquele que mais faz sentido para você. Uma bandeira, sabe a nossa bandeira do Brasil que tem lá ordem e progresso? Existe um mote ali dentro, existe uma frase, um slogan que se cumpre por si só. Que se cumpre por si só. Então o propósito para mim não é meta, não é objetivo. O propósito para mim é a causa, a bandeira, o motivo mais essencial que está dentro de todas as suas ações diárias. Todas. Dá um exemplo. Por que o Diego trabalha? Ele trabalha com o propósito de impactar positivamente a vida das pessoas e levá-las para um próximo nível. Ajudar pessoas, impactar pessoas e levá-las para um próximo nível. Eu faço isso a todo momento. Eu entendo que, de alguma forma, cada pergunta que eu respondo aqui, eu já estou fazendo isso. Isso me leva a atingir as minhas metas e objetivos. Mas o propósito é aquela causa primária, aquela... Acho que é essa a palavra, causa, né? Aquela bandeira, aquele motivo essencial, muito essencial, mas carregado de uma força tão grande que faz você romper qualquer obstáculo, que faz você passar por qualquer desafio, porque você precisa cumprir com esse propósito hoje. Amanhã eu não sei, amanhã Deus pertence, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas o propósito, ele começa e se cumpre nele mesmo a todo momento. Então, é difícil fazer tal coisa? Mas pelo propósito de impactar pessoas, eu vou e faço. Não é nem pela obrigação, mas é pelo motivo que eu mesmo coloquei para minha vida, eu vou lá e faço. Isso dá um sentido fenomenal para a existência. Sabe, existe até um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um livro pesado, denso, curto, porém pesado e denso, que fala sobre isso, sobre como construir sentido, Alisson, nessa vida que teima em mostrar pra gente que as coisas não fazem sentido. Então é um livro de cabeceira, assim, meu. E eu sempre lembro que se o cara conseguiu construir um sentido para sair de um campo de concentração, sobreviver a um campo de concentração, com o poder de criar sentidos na sua própria mente, mesmo diante de uma situação desumana, né, a tal ponto que chega um campo de concentração, eu consigo criar sentido para aquilo que eu quiser. E se você estiver caminhando e perceber que aquele sentido está enfraquecendo, você tem o poder criativo de remanejar, ressignificar e dar um peso maior para esse sentido. O propósito para mim, para fechar, é isso. É a causa, é o slogan, é um motivo essencial e carregado de poder tão grande que te faz romper qualquer desafio, ou medo, ou insegurança em busca dos seus objetivos, das suas metas. Cara, show. Show porque que o sentido do propósito para você é exatamente o mesmo sentido do propósito para mim. Só que eu resumo de uma maneira bem simples, sabe? Opa. Eu falo que o propósito é o que você faz de propósito. Legal isso. Gostei. Tipo, propósito. O que você faz de propósito. O que você faz automaticamente. Todos os dias. O que faz o teu coração vibrar. O que faz você acordar de manhã e falar, cara, vou fazer isso aqui. Basicamente assim, Diego. O que você faria de graça? Você ajudaria as pessoas a mudar de vida. O que você faz, propósito o que você faria de graça o dia todo, sem cobrar nada, só que você acha uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Isso é propósito. Pra mim. O que você faria? Boa. O que você faria todos os dias sem cobrar nada? Cara, sim, passaria 24 horas falando sobre desenvolvimento humano. Então acha uma maneira de ganhar dinheiro com isso.
Legal isso que você falou, porque me deu gancho e me fez lembrar de uma outra ferramenta chamada Ikigai. Existe um livro chamado Ikigai, é uma técnica oriental que te leva a construir um propósito, um sentido maior de vida, né? Isso que você falou sobre o que você faria todos os dias, mesmo que não ganhasse R$1, lá no Ikigai tá dentro das paixões, né? Pelo que eu sou apaixonado em fazer. É muito legal. Se você de casa quiser buscar essa ferramenta, é só digitar Ikigai no Google e vai aparecer a ferramenta. Você vai montando lá e vai respondendo as questões e no final você chega em algo muito próximo do propósito. Tipo, o nosso produtor e dar uma aumentadinha no ar, porque tá esfriando aqui, cara. Cara, perfeito, Diego. E cara, eu acho que é exatamente isso. E tem uma... Você falou de um livro, eu vou falar de outro livro agora que fez eu despertar tudo isso. Que é o Comece pelo Porquê. Estou lendo ele agora no desafio. É do Simon, né? É. Ele fala sobre o círculo dourado. Cara, eu acho que é a melhor maneira de se descobrir qual que é o propósito. Não só teu, mas da sua empresa. É o que, como e o porquê. A maioria dos negócios, a maioria das pessoas, ela sabe o quê. Se eu perguntar o que o Diego faz, você não vai me responder o porquê você faz. Você sempre vai responder, eu sou palestrante, sou mentor, sou treinador. É o quê? Sim. Ou você vai falar o como. Que é como você faz aquilo. Mas agora, provavelmente se eu te perguntar agora quem é o Diego, você vai falar o porquê você faz. Exato. Porque o porquê você faz sempre é o que difere você. É onde você encontra o propósito. Quando você encontra o teu propósito, primeiro você pergunte o porquê. Por que você levanta de manhã? Por que você faz o que você faz? Para depois você falar, como eu irei ganhar dinheiro com isso? E depois você fala, o que me traz dinheiro? Exato. Que é o que faz sentido. Primeiro o porquê. Primeiro sempre o porquê. Mas vamos inverter agora a pergunta, que nós estamos falando muito de coisas positivas. Vamos trazer um pouquinho de coisas também para refletir de maneira negativa, sabe? Da vida do Diego. É óbvio, né? Sim. Fracasso, Diego. Aonde o Diego já fracassou, que serviu de lição, que talvez virou uma chave também, que o fracasso acontece muito isso, de você virar uma chave, ter um impacto emocional. Aonde o Diego já fracassou na vida que aconteceu uma virada de chave? Caramba. Vamos pensar. Com certeza, cara. Dá uma editada aí no podcast. Deixa eu pensar aqui no fracasso que me levou para uma grande virada de chave. Lembrei de uma coisa aqui. Durante esse tempo todo que eu atuo no desenvolvimento humano, parte desse tempo eu fui servidor público, concomitantemente, junto com... Levei 2 carreiras ao mesmo tempo. Eu entrei no serviço público para ficar um tempo e fiquei, 5 vezes mais esse tempo. Fui protelando a saída, porque sabe, né? Estabilidade, salário fixo, aquela coisa toda. Então, onde muitos querem entrar, que é o serviço público, eu desejava sair. Então, não sei se eu posso dizer que é um fracasso, mas é algo que não saiu conforme o planejado. Eu não consegui ficar somente o tempo que eu quis ali. Fiquei muito mais tempo, mesmo levando a carreira de desenvolvedor de pessoas concomitante, para só aí depois de alguns anos conseguir me desvencilhar do serviço público, pedir para sair realmente, assinar minha cartinha de exoneração e seguir aí, acho que já faz uns 10 anos que eu tô dos 17, que eu tô integralmente na área do desenvolvimento humano. Talvez, se eu pudesse voltar, eu teria me colocado mais à prova, buscado as ferramentas e os recursos que eu precisava para não ficar tanto tempo assim no serviço público, porque acabava tomando, né, parte do meu tempo. Então eu fazia 50%, 50%. Eu teria me dedicado antes integralmente ao caminho do desenvolvimento humano. Talvez o comodismo, talvez o salário, essas questões que são importantes aí também, né, me levaram a ficar mais tempo. Então, o que eu tomei de aprendizado com isso, a partir de agora, sempre que desperta um desejo dentro de mim,
uma meta que de repente vem como intuição e eu vejo que é importante na minha vida, eu busco o mais rápido possível os recursos necessários. E esse tempo do relógio, ele passa muito rápido. Então, se eu deixar para amanhã, se eu deixar para semana que vem, já passou 1 ano, já passou 2, e eu não fui atrás. Eu tenho um outro projeto aí que vocês vão me ajudar, inclusive, já conversei contigo, né, para a gente efetivar e não vou nem dar spoiler aqui ainda, logo o pessoal vai saber, né, porque é uma coisa que já aconteceu, já está pronta, na verdade, já tem tudo pronto, eu só preciso publicar. Agora deu um spoiler, né? Agora vocês vão me ajudar com isso. Então foi isso, né? Fiquei mais tempo do que eu deveria ali. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria ficado tanto tempo assim no serviço público. Teria me dedicado integralmente ao desenvolvimento humano antes. Legal. Eu escuto algo muito parecido há alguns anos já, que é o pessoal que CLT, que é pessoas extremamente capacitadas, que a gente conversa e o pessoal fala, caramba, eu não posso sair daqui porque aqui eu tô seguro, aqui eu tenho minha estabilidade. Aí passa, eu falo, cara, pô, tu tem capacidade, cara, abre um negócio assim e tal, é da tua área, você domina isso. Aí passa, a pessoa sai, abre o negócio dela, aí eu chego e falo assim, e aí, como é que tá? Assim, cara, deveria ter saído antes. Porque eu acho que aí a pessoa entende o porquê. Isso. Entende que é muito além da segurança. E o dinheiro é só uma fração. Tá? Mas você disse um negócio sobre tempo, tá? Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta bem legal, trazendo aqui já quase pro nosso finaleira ali já. Diego, o que difere a pessoa que vai terminar um ano diferente? Que difere a pessoa que, cara, preciso começar agora para mim terminar diferente lá. A gente já falou sobre um pouquinho sobre isso aqui, mas o que difere a pessoa? Eu tô falando de pessoa, não precisa ser empreendedor não, a pessoa que tá assistindo agora aqui, seja empreendedor, a pessoa que tá aqui agora, nesse momento aqui, escutando a gente, vendo a gente, o que você poderia falar para essa pessoa? Legal. Tipo, o que difere para você terminar 2026 diferente do que você terminou 2025, no caso? Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Além daquilo que nós falamos no início, que é a mentalidade de vítima para protagonista. Primeiro ponto. Segundo ponto, a foto do quebra-cabeça. Daí eu sei para onde eu estou indo. Terceiro ponto, volto e planejo o que eu vou fazer para chegar lá na foto do quebra-cabeça. E aí a hora que eu sei para onde eu estou indo, o planejamento está feito, é baixar a cabeça e executar o que está feito. Perfeito. Não depender de motivação, mas fazer com disciplina. Porque a motivação, nem todo dia você vai estar motivado. Perfeito. Né? Sábado mesmo, estava chovendo e eu queria ficar em casa dormindo e não cumprir o desafio. Né? Então, fazer o que tem que ser feito é cumprir religiosamente, obstinadamente, talvez compulsivamente, o que tem que ser feito para aquilo acontecer. Isso é disciplina. Com dor de cabeça, sem dor de cabeça. Claro, respeitando os seus limites, obviamente, mas fazer o que tem que ser feito. Não deixar qualquer vírgulazinha, qualquer motivozinho desviar você do foco. Então, fazer o que tem que ser feito. Pegar o quebra-cabeça, tirar da caixa, olhar a foto e focar em montar. Traçar a estratégia e executar. A hora que baixar a cabeça e executar, execute, doa quem doer, faça o que tem que ser feito, porque alguém já disse isso, não me recordo quem, mas sempre vai doer. Ficar parado vai doer, fazer vai doer. Deixar a vida te levar vai doer, ou agir com clareza e propósito também vai doer. Mas depois que você faz, você tem uma satisfação de vida, uma sensação de completude muito maior. Então, minha sugestão é, vale a pena planejar e andar conforme as tuas escolhas. Isso te traz uma sensação de vida bem vivida muito maior que deixar as coisas sem clareza e deixando a vida te levar para qualquer lado. Para lá no final de 2026, mais uma vez, acabar o ano com aquela sensação de que, nossa, o tempo passou e eu não fiz nada. Perfeito, cara. Ver se eu me lembro aqui da frase que diz mais ou menos assim, tipo, é melhor você viver com o aprendizado do erro
do que com uma dúvida de nunca ter tentado. Exato. Eu vi um story seu esses dias do IC, né? E se, Mas e se não der? Mas e se der? e se der certo? Então você vai ter que se dessensibilizar para correr esse risco. Quando há 3 anos atrás, quando eu comecei a pensar na Anômalo, surgiu justamente um vídeo de Reels ali, eu tava pensando, falei, cara, conversava com algumas pessoas, falei, pô, isso é loucura, cara. Isso aí não vai dar certo, não. E sozinho, de olhando o Reels, tava um Stories, um cara entrando num espaço bem parecido com o que é da Anômalo hoje. Ele falava, cara, e se der certo? Todo mundo fala, e se der errado, e não sei o que, tá, mas e se der certo? E até foi o primeiro vídeo que eu gravei quando eu aluguei o espaço. Falei, cara, e se der certo? E aquele áudio foi meu despertador por muito tempo. E se der certo? E hoje eu só agradeço. Porque se lá atrás eu tivesse escutado as pessoas que estavam errado no meu ambiente, não estaria aqui hoje. E hoje temos o nosso QG, temos o Seja Anômalo, temos a Anômalo acontecendo, e as pessoas que estão convivendo nesse ambiente, cara, obrigado pela Anômalo. Isso aí. Ontem estava numa conversa com a minha esposa, Jaque, um beijo pra você, e a gente estava falando sobre isso. Sobre o quanto eu sou grato hoje. Por acreditar na minha loucura de 3 anos atrás. É legal porque loucura só deixa de ser loucura quando você faz e funciona. Exato. E assim, ainda a gente tá gatinhando ainda, mas pelo feedback que eu tenho hoje, cara, das pessoas que estão dentro aqui. Cara, eu gosto de estar aqui. Eu gosto desse ambiente. Às vezes eu não tenho nada pra fazer, mas eu quero vir aqui só pra estar aqui. É isso aí. É isso. Isso é ser anômalo. Isso é o ambiente anômalo. Então, assim, cara, eu sou muito grato, sabe? E o quanto, muitas vezes, você só precisa acreditar. Assim como talvez hoje você fala, pô, aprendi muito com a minha estabilidade que eu tinha lá, mas não me arrependo de ter saído. Eu agradeço por ter saído. É a mesma maneira que é a mesma sensação que eu tenho hoje. Cara, poderia ter feito diferente, mas eu fiz o que tinha que ter feito. Não hesitei, eu fiz. Eu confiei em mim, confiei no que eu tinha do que Deus falava pra mim e fiz. E hoje eu sou um cara muito grato a isso. Diego, o que iniciar? Falamos sobre mudança, o que fazer e tal. Qual seria a primeira coisa para um líder que ele deveria aprender? Hoje a pessoa está assistindo, já teve um monte de insight aqui. O que ela deveria fazer hoje na frente do espelho? Qual a pergunta que ela deveria se fazer na frente do espelho para colocar em prática o quebra-cabeça e tudo isso? Na frente do espelho. Agora, a pessoa que está assistindo em casa, no celular, treinando, aonde ela estiver. Qual a pergunta que ela deveria se fazer na frente do espelho agora, para ela mesma? Só ela com ela. Muito legal. Me vem algumas. A primeira. Quem eu sou de verdade? Tirando tudo aquilo que as pessoas disseram que eu sou. Quem eu sou de verdade? O que eu não conheço sobre mim ainda? Porque o que eu conheço de mim me trouxe até aqui. Mas talvez o que vai fazer a diferença no meu 2026 é o que eu ainda não conheço. Minhas capacidades, uma identidade mais forte, talvez uma identidade espiritual mais forte. E novas competências que eu posso aprender para chegar onde eu quero chegar. A mente é um campo infinito de fertilidade. Preciso entender o que de novo existe no que eu preciso aprender, nas minhas competências, nas minhas habilidades e na minha identidade para conseguir chegar onde eu quero chegar. Muitas vezes eu tive que mudar essa identidade minha, eu tive que fortalecer algumas coisas, deixar algumas coisas para trás para construir a identidade que eu escolhi para mim e deixar de carregar uma identidade que as pessoas disseram sobre mim durante a vida.
Isso é doloroso, isso não é muito fácil, é desafiador. Mas tem um autor chamado Brandon Burchard, que é um dos grandes pais da alta performance no mundo. Ele diz que a mente humana precisa de duas coisas para encontrar sentido de vida: novidades e desafios. Então a gente precisa criar essa habilidade de olhar para as novidades muito mais como uma aventura gostosa do que como um paredão da morte. E é isso que as pessoas muitas vezes elas tremem de medo, porque elas acham que vão morrer se elas descobrirem coisas novas sobre elas, ou se elas não fizerem mais parte daquele grupinho, ou se alguém falar mal delas, ou se alguém julgá-las. E na verdade não. O mundo tá cheio de gente querendo te ajudar, querendo que você estenda a sua mão, peça ajuda, mostre as suas vulnerabilidades e diga assim: vamos junto. Então eu posso ajudar muita gente, posso pedir ajuda para muita gente, mas as pessoas que estão alinhadas com o que eu quero. Então, lançar-se ao novo como algo gostoso, como uma aventura diferenciada, vai fazer você entender que você pode realmente ser quem você quiser ser. O que mudou muito forte na minha identidade e o que me fez ficar, eu diria que blindado com relação a julgamento, é cortar na raiz o medo de ser rejeitado ao longo da minha vida e entender que eu sou um filho amado de Deus, herdeiro direto do Pai. Perfeito. Essa minha identidade, ela me ajuda muito todos os meus dias, em todos os meus desafios. Show, cara. Diego, estamos indo para quase final aqui. E a gente tem 2026 tem uns negócios diferentes aí. Vai ter um quadro aqui bem rápido que se chama Ping Pong. Uhum. Que é onde eu vou Eu sempre fazer. quis participar disso. É bem clichê, né? Se for ver de programa de talk show. Ah, mas é gostoso. Mas é onde eu vou fazer. Vou dizer uma palavra, dizer ali, e você tem que dar uma resposta rápida. Tá? Bem Bate bola. bate-bola, rapidinho ali. E é isso, cara. Sem pensar muito, é o que é pra você mesmo, pra gente tirar o máximo do que é o Diego. Então vamos iniciar por algo bem importante. Deus. Quem é Deus? O Diego. Deus é um grande espírito, uma grande força que está em tudo e em todos. Fé. Habilidade que pode ser aprendida. Sucesso. Estar bem comigo mesmo, independente dos meus resultados materiais. Família. Quem eu escolho. Medo. Não viver todo o potencial que eu posso viver. Um sonho. Eu tenho um sonho de conhecer um país chamado Butão, onde o índice de desenvolvimento humano é medido pela quantidade de felicidade das pessoas. Anômalo. Um novo projeto que me faz olhar com muita segurança e muita expectativa para o futuro. Ser uma anomalia. Ser uma anomalia significa pensar fora da caixa, significa viver a sua unicidade. Como ser único, você precisa se posicionar como ser único. Isso é ser diferente dos outros. Show. Diego por Diego. Diego sem o mentor. Um cara de contrastes. Um cara de contrastes. Um cara que aprendeu a olhar a sua luz e a sua sombra e entendeu que a sombra é tão importante quanto a luz. Ah, show. Show. E agora a gente vai pra nossa... Agora sim pro final. Ah, massa. Diego, me diz uma coisa. Se você pudesse jantar com alguém atemporal, quem seria?
Atemporal. Atemporal. Jantaria com... Aqui me vem 2 pessoas. Eu jantaria com Jesus. Com Jesus. E você, se você pudesse fazer uma pergunta pra ele, apenas uma pergunta. Uma só. Qual seria? Exato. Como eu estou indo? Como estou me saindo? Show. E se Jesus olhasse pra você e perguntasse, Diego, como você está indo? Qual seria a resposta? A minha resposta é de que eu intuitivamente estou no caminho e posso melhorar. Show, cara. Massa. É sobre isso, cara. Acho que é sobre isso ser anômalo. E agora sim, pra gente finalizar, Diego, te peço que você olhe pra sua câmera. E pra você é fácil, né? Mas se imagine em cima de um palco, só que um palco um pouquinho diferente. Um palco onde está toda a população mundial. Eita! E apenas você sabe que tem em um ano, dia 31 de dezembro, vai acabar o mundo. Apenas você sabe. Caramba! Qual seria a sua mensagem para as pessoas? E você não pode falar para elas que o mundo vai acabar. Apenas você sabe. Qual seria a sua mensagem para essas pessoas? Simples. Resumido. Minha mensagem seria algo que eu busco viver. Que eu busco praticar todos os dias. Que é desperte. Desperte a sua consciência. Questione-se. Se conecte com um poder superior que você entende que funciona para você e que te leva para um estado de consciência mais elevado. E busque despertar. Ao despertar, não tenha medo de fazer as coisas diferentes. Não tenha medo de ousar, não tenha medo de ser anômalo. Que é isso que vai dar um sentido muito maior para a tua existência. E é só você que sabe o que dá esse sentido para sua existência. Ninguém mais. Cara, perfeito. Perfeito. Diego, obrigado pela aula. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado eu. E, cara, é uma honra ter você fazendo parte da Anômalo, fazendo parte do Seja Anômalo. Com certeza você vai impactar, já impacta muito a gente aqui. E eu espero que esse podcast chegue no máximo de pessoas, cara. Porque se as pessoas souberem dar atenção para esse podcast, para essa conversa, com certeza elas terão um ano diferente. Então, agora é o meu momento de finalizar o podcast. E quero pedir pro Bruno colocar na câmera aberta aí. Porque antes da gente finalizar, Diego, obrigado. Obrigado mesmo. Foi uma oportunidade sensacional. Cara, eu agradeço muito de coração mesmo. E quero dizer pro pessoal que eu quero trazer uma mensagem para 2026, um pouquinho fora do padrão. Que as pessoas elas estão muito preocupadas em seguir o caminho olhando para o chão. Preocupadas com os buracos para não tropeçar, preocupadas em saber aonde está pisando. Mas eu te peço que você pare de olhar apenas para os buracos, para os tropeços da vida e levante a cabeça. Levante o seu queixo e olhe para o horizonte. Olhe para as paisagens. Olhe o quanto a vida é leve e o quanto a vida é bonita. Porque às vezes a gente está tão preocupado em olhar apenas para os problemas, para as preocupações, que esquece de olhar as coisas boas da vida. Então, levanta a cabeça. Porque quando você vê o quanto a vida é boa, o
quanto a vida é leve, o quanto a paisagem é linda, a hora que você tropeçar, a hora que você pisar em um buraco, esse buraco não vai fazer diferença nenhuma. Porque você viu o quanto a vida é maravilhosa. A vida é boa de ser vivida, a vida é boa de aproveitar, a vida, se você tiver ambiente, se você tiver pessoas, você vai ver o quanto a vida é bela. Então, te peço que você compartilhe esse programa, que você comente aqui embaixo, que você leve essa mensagem para o máximo de pessoas. Se inscreva no nosso canal. Esse ano será um ano diferente aqui. Será um ano de anomalias. Então, obrigado para você que ficou até o final aqui com a gente. Obrigado, e eu te peço uma coisa. Seja anômalo. Pense fora da caixa. Obrigado.